Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos estar falando sobre a seleção de Marrocos, né? O primeiro adversário do Brasil aí na Copa do Mundo, tirando um amistoso contra o Egito. E espero que vocês nos ajudem, coloque o sininho, compartilhe, inscreva no canal. A gente vai estar aqui eu vou tentar fazer vídeos aqui todos os dias para vocês, falando daquilo que a gente espera sobre a Copa do Brasil, até onde o Brasil pode chegar. E se o Brasil também pode ser campeão, quem sabe, né? A gente nunca... somos uma das maiores seleções, né? A gente não pode ficar sempre nisso, porque futebol é futebol. Mas vamos torcer pela nossa seleção, então eu conto com o apoio de vocês. Bom, vamos falar sobre a seleção de Marrocos. Marrocos, ela sofreu uma alteração, principalmente depois que acabou assumindo o técnico Mohamed no início de março, né? Então ele acabou atraindo uma nova variação. Hoje eu digo que Marrocos ela tem três tipos de variações. Ela vem do bloco do 4-3-3, que pode se transformar no 4-1-4-1. Geralmente o Marrocos ela começa com 4-3-3 quando ela precisa pegar adversários mais fracos, mais factíveis. Então ela fortalece o meio de campo, aproximando dos laterais. O que acontece? Quando ele preenche o meio de campo, fortalecendo os laterais, acaba facilitando para que a bola entre uma transição mais rápida. Então acaba que não dá muito tempo os adversários ter um sistema mais defensivo, mais compacto. E acaba fortalecendo um pouco o Marrocos. Quando o Marrocos ele precisa pegar adversários mais fracos, mais fortes, quer dizer, perdão aí, quando ele precisa pegar adversários mais fortes, ele varia do 4-1-4-1. Eu digo que é nesse momento que Marrocos ele fica com um futebol mais compacto. Por quê? Ele não tem vergonha de ceder a posse de bola, então ele acaba fechando as linhas verticais e horizontais, principalmente de uma forma mais disciplinada. Então ele deixa pouquinho espaço entre a defesa e o meio de campo. Agora, quando ele precisa... Então, o Marrocos ela é uma seleção que ela não tem vergonha de dar a bola. Muitas das vezes, quando ele coloca a atribuição ao adversário, dando a bola para o adversário, ele acaba indo para um outro bloco, que é o 4-5-1. 4-5-1, isso. 4-1-5, o que acontece? Ele acaba que é uma equipe que ela assume o protagonismo, com a posse de bola mais sustentada. Principalmente quando os adversários... principalmente, eu vi e estava acompanhando o jogo de Marrocos, principalmente quando os adversários... africanos, eles acabam jogando mais recuados. E isso é o que fortalece principalmente o comportamento defensivo de Marrocos, que se baseia principalmente na sincronização absoluta. É um time que se move em blocos. Então a bola ela vai para a esquerda. Então, se a bola for para a esquerda, todo o time vai preencher o lado da esquerda. Se a bola for para a direita, todo o time vai preencher o lado da direita. Então acaba facilitando os blocos de Marrocos, principalmente dificultando os adversários a atacar de forma mais concisa. Que é um dos pontos mais importantes de Marrocos que eu falo, que é a linha do 4 protetora. O que acontece? Os zagueiros de Marrocos, eles costumam ser fisicamente muito fortes. E por ser firmes, eles acabam ajudando a questão do combate aéreo. Porque eles são jogadores mais altos. Então, dificilmente um time ele vai conseguir marcar gol de cabeça em Marrocos. Porque os zagueiros são muito altos. E acaba como se fosse aquela expressão tipo... o cão de guarda, que é o do primeiro volante, que a gente tem que ficar bastante de olho nisso, viu? Porque principalmente, ele é a peça-chave desse time, porque ele se posiciona exatamente em frente aos zagueiros. E isso é para interceptar os passes de linhas. Ele acaba quebrando a linha dos adversários. E isso é onde os adversários fazem aquela cobertura com os laterais. E é um dos pontos mais fortes que eu acredito que seja a seleção de Marrocos. Uma outra coisa que acontece muito no Marrocos, que o Brasil tem que ficar muito de olho, se chama a transitividade ofensiva e o ataque. Principalmente pelos perigos de ponta. Já sabemos que tem um jogador chamado Hakimi, que joga muito na lateral direita da seleção marroquina, que principalmente a lateral direita, para mim, é o setor mais forte do time, que é o ponto mais alto do time, principalmente por causa do Hakimi. Ele gera muito volume no jogo, e acaba atacando muito espaço em velocidade, em uma alta velocidade. Então eu estava até analisando que eu acho que seria melhor o Brasil ele começar a jogar com meio de campo do segundo tempo que ele fez com o Panamá. Porque acaba que facilita o meio de campo do segundo tempo, ele era mais móvel, principalmente na triangulação que fez o Paquetá e o Danilo. Então por você ter menos pesado, vamos dizer, acaba que vai dificultar um pouco mais o meio de campo e principalmente o ataque marroquino.
o Brasil ele precisa se fechar em blocos, porque se ele der a mesma chance que ele deu para o Panamá, a gente está falando de uma seleção hoje, Marrocos, eu acredito que seja, se não for a primeira, certamente ela vai ser a segunda, vai ser uma das seleções mais difíceis no escalão, né? Primeiro a gente tem, claro, as favoritas, as França, a Argentina, essas são as favoritas. Eu também coloco a Alemanha também, acho que e Portugal, eu não descarto Portugal também, mas eu acredito que a seleção marroquina não deve nenhum tipo nessas seleções, principalmente pelo sistema defensivo bem equilibrado. E como eu falei para vocês, principalmente o Brasil tem que estar muito de olho no lado direito, porque o lado direito é onde tem mais criatividade de drible. Mas vamos lá. Falando agora sobre o que acontece com o meio de ligação. Conexão por dentro. Os jogadores do Brahim Dias, né, o que traz um passe mais refinado, técnico pelo meio de campo, eles são responsáveis por tirar o time da pressão defensiva em espaços curtos e acelerar a jogada em direção ao ataque. Então o Brasil precisa ficar muito de olho nisso, porque é nesse momento que eu acredito que a seleção marroquina ela vai vir com 4-1, né, contra o Brasil. Ela vai preencher o meio de campo, vai colocar um centroavante mais fixo, mas ela não vai abdicar o jogo. Ela vai dar a posse de bola para o Brasil acaba propondo o jogo, mas ao mesmo tempo ela vai partir para o contra-ataque. Então o Brasil precisa ficar muito de olho nisso. Só que tem um detalhe. A seleção marroquina ela tem os seus pontos fracos também. A gente falando dos pontos fortes, mas ela também tem os seus pontos fracos. Porque o que a dificulta, principalmente, são pelos blocos baixos. Porque quando ela enfrenta times que se fecham completamente, ela dá a bola para Marrocos criar. Então, se o Brasil ele vier com uma ideia de deixar Marrocos criar, ela não é uma seleção que consegue criar muito. Ela é uma seleção mais de contra-ataque. Porque esse tipo de seleção, se ela jogar no bloco muito baixo, ela vai pecar pela falta de criatividade. Porque o meio de campo de Marrocos, eles não são tão criativos como nas outras seleções. Então, principalmente, ela vai dificultar muito os cruzamentos na área. E essa é uma dependência muito grande que Marrocos tem pelos seus pontas, que são as peças-chave e criativas que fortalece, né, a questão da marcação dupla, que o time pode se tornar previsível. Então, o Brasil, no meu entendimento, lógico, eu acredito que o Brasil ela tem que deixar a seleção de Marrocos tentar propor o jogo, porque é aí que ela vai se dificultar, porque ela vai ficar dependendo muito dos seus pontas. Mas como ela não tem um meio de campo tão, entre aspas, obviamente, tão fortes e tão criativos, acaba dificultando. Gente, eu espero que vocês deixem os comentários aí, digam o que eu posso estar melhorando aí para vocês, e espero que vocês tenham gostado aí, viu? Um grande abraço a todos e fiquem com Deus aí.